Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje vamos falar de uma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 26. E diz assim: Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E vamos falar hoje sobre mágoas. Mas vamos entender o que Paulo quer nos dizer com isso, né? Irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, admita a mágoa. Não viva com emoções recalcadas. Porque quem vive, transita cotidianamente em constante irritabilidade, sem saber de onde veio, para onde vai e quanto tempo vai ficar. E aí fica guardando essa mágoa dentro de si, não é? Pôr o sol sobre a vossa ira significa não intensificar, não reavivar fatos doloridos, não os transportar do passado para o presente. Vamos entender o passado, aceitar e corrigir aqui agora. Não vamos mais fazer mais. Então não adianta ficar revivendo aqueles fatos doloridos que só vai nos fazer mal. Vamos ver o que podemos fazer agora, não é? O que podemos corrigir agora em nós. Então, e mágoas, nós nos baseamos também no livro do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo espírito de Hamed, um modo de entender uma nova forma de viver. E Hamed nos diz assim sobre a mágoa: não se magoar é impossível, mas perpetuar ou ignorar o fato desagradável pode ser comparado ao comportamento do escorpião, que, quando enraivecido, inocula veneno em si mesmo com o próprio ferrão. Não é? Então, é necessário que entendermos essa mágoa, trabalharmos em nós, como já dissemos, não é? E nos perdoar, porque perdão é essencial. Sem perdão, nós não seguimos adiante. Então, é necessário nos perdoar. E perdão, e não esquecer ou fechar os olhos para as ofensas alheias. Não é isso. É entender, é desenvolver. Perdoar é desenvolver um sentimento profundo de compreensão e aceitação dos sentimentos humanos, por saber que nós e os outros ainda estamos longe de agir corretamente e cada um está no seu tempo de evolução, não é? Então, por isso, necessário aceitarmos as pessoas como elas são. E quem guarda mágoas só perde espaço interno. É por isso que o peito fica tão apertado. E vivermos assim é muito ruim, não é? Então, vamos trabalhar essas mágoas dentro de nós. Benjamin Franklin diz uma frase interessante: escreva suas mágoas na areia e sua gratidão em mármore. As mágoas na areia, o mar vem, a água do mar vem e leva embora. É assim que devemos fazer, não é? E escrever as nossas gratidões em mármore, vai ficar gravado para sempre. E agora vamos entender por que nos magoamos ou nos deixamos magoar. Por nosso orgulho e egoísmo, em não admitirmos nossa incapacidade de amar verdadeiramente. Assim ficamos conformados em viver com limites em matéria de amor. E nós não admitimos isso. Imagina, eu não sei amar? Sei. Verdadeiramente não, porque senão não nos magoaríamos tão facilmente, não é? Compreenderíamos que cada um é cada um e cada um está no seu momento de evolução, cada um tem sua cabeça, cada um pensa de uma forma e não aceitamos isso, é tão difícil para nós aceitarmos isso ainda, não é? Então é trabalharmos em nós. Quanto mais soubermos sobre o amor, mais teremos para dar e também nos abastecer.
e aí vamos deixar de nos magoar tanto, não é? Quando nos sentimos magoados ou que magoamos alguém, o melhor é pararmos por alguns instantes ou horas, se for o caso, analisar toda aquela situação friamente, calmamente, todo aquele problema e tentar ver de fora de nós e entender o porquê da nossa reação ou da reação do outro. E assim nos livraremos da mágoa que possa ter ficado em nós, procurando nos perdoar e perdoar o outro, fazermos uma oração e ficarmos em paz. E se precisarmos de entendimento ou nos desculpar com alguém, vamos lá e nos desculpemos. É assim que vamos trabalhando em nós essas mágoas. Chico Xavier também nos ensina uma lição, que nos momentos de grande aflição ou contendas, aquelas discussões que possam gerar mágoas, colocar a água na boca e ir bebendo aos poucos, até a raiva passar. E aí fazermos uma análise, não é? Mas essas experiências servem para aprendermos a conhecer quem somos e como agimos convivendo com os defeitos e as qualidades dos outros. E assim conhecendo bem como os nossos defeitos e as nossas qualidades também, né? Nos questionando do porquê reagimos às ofensas, experimentando assim sentimento de frustração, negação, autopiedade, raiva e imensa mágoa. E assim vamos aprendendo, vamos nos conhecendo. E é justamente nos conflitos de relacionamento que retiramos as grandes lições para identificar a origem das nossas aflições. E nos conhecendo, aprendendo sobre os nossos defeitos e qualidades. E assim crescemos espiritualmente. E aí já podemos nos perguntar, como nos diz Hamed, por que eu estou me deixando magoar tanto? Onde e como nasceram minhas crenças de autopunição? Como está minha postura de vida? Como esta minha postura de vida pode me fazer feliz? Essas colocações servem para fazer com que olhemos para dentro de nós. E isso nada mais é do que conhecimento interior, transformação interior, reforma íntima, dê o nome que quiser. Que só nós podemos fazer, ninguém mais, só nós. É nós conosco. E essas perguntas, elas também só podem ser respondidas por nós próprios. Porém, sem culpa, sem cobranças. Entendermos o porquê essa mágoa se instalou em nós, quando o nosso amor próprio foi ferido. É um sentimento de dor, de apreensão, que uma pessoa sente contra alguém que a ofendeu. Geralmente a mágoa aparece sob forma de lamento e palavras amargas. Ela é comparada à ferrugem que destrói o metal e é classificada como síndrome alarmante de desequilíbrio. Devemos lutar para aboli-la. Necessitamos disso. Não podemos deixar ela se instalar em nós. Vai nos fazer muito mal. E como que a gente combate a mágoa? Com os recursos da prece, logo no seu início, como falamos há pouco. Mais fácil combatê-la com a prece, pois se deixarmos instalar dentro de nós, desorganiza todas as nossas células e o nosso organismo devido aos nossos sentimentos ficarem contaminados, formando uma ferida de fundo moral, muitas vezes difícil de serem revertidas. Então, prestemos atenção, não deixemos isso ficar corroendo a nós como uma ferrugem, porque se permitirmos a sua continuidade, a mágoa vai ter livre curso e atinge um caminho de aversão, transformando-se em ódio, sentimento jamais pesado, emitindo assim energias negativas que vão nos fazer muito mal, abalando o nosso sistema nervoso, que se transforma em enfermidade, às vezes de largo tempo,
e de consequências imprevisíveis, por toda a dificuldade que colocamos em não perdoar a quem nos magoou e não nos perdoar também. Daí vamos sofrer as consequências muito sérias ou graves, não é? Trazendo tudo para dentro do nosso organismo e ali ficando, nos martirizando. Vai entupindo a nossa esperança. Vamos ficando arraigados com aqueles sentimentos, com aquele sentimento e vamos perdendo a esperança, que é a nossa consolação maior. E aí vai desviando a nossa atenção de nossos sentimentos e que necessitamos resolver dentro de nós. Então, é preciso, necessário encará-los de forma clara, não é? Cara a cara, pois os sentimentos não morrem. É preciso admiti-los dentro de nós, para serem compreendidos e trabalhados dentro de nós. Que enquanto não admitimos que os temos, nós não conseguimos trabalhar, não é? E às vezes atingem até os familiares e pessoas da nossa convivência. Porque não somente quem cultiva a mágoa, dela se ressente, mas o que estão no nosso círculo de convívio, geralmente os nossos familiares e amigos. E inimigos, nem sempre, porque eles têm o revide pronto para disparar contra aquele que foi magoado, não é? As suas queixas, o seu mau humor. Então, são os nossos familiares e amigos. E a mágoa é geradora de uma carga tóxica muito grande, com desequilíbrios no nosso organismo, no nosso psiquismo. E as consequências dessas cargas são muito danosas para o nosso organismo e podem afetar nosso aparelho circulatório, digestivo, nervoso. Então, lembre-se, quem ama não fere e não se fere. Necessário aprendermos a amar verdadeiramente, como falamos no início. Quando formos magoados ou sentimos o nosso orgulho ferido, como já falamos, vamos exercitar o perdão a nós próprios e àquele que nos magoou, entendendo, não é? E vamos buscar serenidade e a compreensão dentro de nós. Vamos nos amar sempre, impedindo assim que a mágoa se estabeleça em nossas vidas. Como destruir a mágoa? O melhor meio de combater os malefícios da mágoa é detectar logo nos primeiros instantes, cuja a presença vai prejudicar a nossa paz íntima. Então, reconhecer e fazer tudo aquilo que já falamos. A oração, nos perdoar, enfim. Começar a compreender tudo aquilo que aconteceu, não é? E entender que cada um está no momento de evolução e que o amor e o respeito devem estar presentes, devem imperar sempre, não é? Que possamos cicatrizar as mágoas que estão sujeitas a existirem nos nossos corações. E vamos cobrir com camadas e camadas de amor. Vamos aprender a amar mais, né? Tem uma história, né? Retiramos do livro A Palavra como Caminho, da Margarida Hanauro, sobre a ostra. A parte interna de uma concha, da ostra, é revestido de uma substância chamada nácar. Quando um grão de areia penetra no interior da concha, ela passa por um desagradável incômodo. Então, com o objetivo de protegê-la, as células do nácar envolvem o grão continuamente em várias camadas, e o resultado desse trabalho é a formação de uma linda pérola. Uma ostra que de alguma maneira foi ferida, magoada, produzirá pérolas, pois a pérola nada mais é do que uma ferida que foi cicatrizada. Não é? Então, vamos agir dessa forma, não é?
Vamos nos amar sempre, impedindo que a mágoa se estabeleça em nossas vidas. Assim estaremos produzindo pérolas dentro de nós, né? E tem aquela música do Roberto Carlos também, quando diz Nossa Senhora: cubra-me com seu manto de amor. Se ficaram mágoas em mim, me tira, mãe, me tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Vamos refletir, não é? Obrigada por assistir. Divulgue este vídeo para que mais pessoas possam se beneficiar do Evangelho de Jesus e que Jesus abençoe você e toda a sua família. Muita